Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. Ainda já deixa eu lançar uma outra informação super legal, importante e exclusiva, tá? Saídas do Félix Torres, do Kaká e do Héctor Hernandes. 3 jogadores com um filme bem queimado entre torcedores do Corinthians. Esse trio vai garantir uma economia ao Corinthians de R$1.100.000 por mês, tá? Economia importante, bastante dinheiro por um trio que estava completamente fora dos planos da diretoria, da comissão técnica e também do torcedor. Então já começamos aí com informações exclusivas ao vivo. O Coutinho no Corinthians, o Timão vai atrás de centroavante para suprir o Yuri. Bahia tomando taca na pré, né? Rogério Ceni sempre pipoca com o Bahia. Bora lá, Renan. Início do jogo do Bahia, de fato ruim contra o Rynx, agora que o Bahia parece estar se encontrando. Sobre Coutinho. O Coutinho não tinha nenhuma intenção em sair do Vasco, né? Pela manhã até contei que o LA Galaxy, time da Major League Soccer, já apresentou proposta ao Coutinho. Mas não dá para dizer que ele pediu a rescisão de contrato no Vasco porque tem planos de jogar na Major League Soccer, ou de jogar na Arábia Saudita, ou de jogar no Grêmio ou no Corinthians. E aí uma pessoa lá do Vasco até estava me explicando, Coutinho acabou de estrear uma casa maravilhosa de cinema que ele construiu em Alphaville, no Rio de Janeiro. O Coutinho tem um shopping, deixa eu só ver se é shopping, só para passar a informação bem precisa, né? Ele tem um shopping, deixa eu só confirmar, em Búzios. Ele criou recentemente um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande, tá? É que essa treta com o Diniz o incomodou demais, eu já vou explicar e trazer detalhes dessa história, mas o Coutinho acabou por optar em sair. Sobre Coutinho no Corinthians, cara, todo mundo no mercado deve ter sido pego de surpresa. Então, qualquer especulação sobre o Coutinho no futebol brasileiro, ela me parece extremamente precoce. E eu não vejo muito desespero do Corinthians em buscar um meio atacante. Vale a lembrança de que o Coutinho ganhava R$1,5 milhão por mês no Vasco, tá bom? Deixa eu trazer uma informação do Corinthians exclusiva. Cara, é tanta notícia que às vezes eu acabo esquecendo até das notícias mais importantes que eu publico. O meu Timão foi o primeiro a informar que a Inter de Milão tinha interesse na contratação do André, volante de 19 anos de idade, de enorme potencial. Eu fui no empresário dele, o Diogo Silva, que nem negou nem confirmou. Eu falei, bom, se não negou, é porque deve ter alguma coisa de fato, né? Mas a verdade é que o clube interessado na contratação do André é o Benfica, tá? A proposta do Benfica já foi recusada, 12 milhões de euros. O Corinthians está tão convencido de que não deve vender o André, que nem sequer fez uma contraproposta. Sabe quando você, eu quero 20, eu quero 30. O Corinthians não fez nenhuma contraproposta, deixando bem claro que não tem a intenção de vender o André. O Corinthians tem a convicção de que se segurar o André, vai receber num futuro não tão distante propostas bem maiores. E aí, só para completar em relação ao André, o jogador é um pedido do José Mourinho. O técnico do Benfica entende que o atual elenco, que foi montado pelo Bruno Lage, tem algumas carências importantes. E o Mourinho identificou no André alguém que pode ser uma baita solução. Vale a lembrança de que o Richard Rios, contratado por 30 milhões de euros junto ao Palmeiras, virou reserva mais recentemente
sob o comando de José Mourinho, ele havia sido contratado pelo Bruno Lage, que eu citei agora há pouco. Bruno Lage que pode ser alternativa para o Galo na busca por técnico, né? O Atlético segue na sua maratona de treinadores, consulta e conversa com vários, nenhum acordo fechado até esse momento, tá bom? O Marcelo Alves está perguntando sobre o Zacarias. O Zacarias, Zacaria, né? Zacarias Labiati. Ele já assistiu a 2 jogos do Corinthians no estádio, tem treinado com o restante do elenco, só não foi anunciado ainda porque está aguardando as burocracias da legislação trabalhista, né? Por ser estrangeiro, tem toda uma dificuldade a mais. Já chegou a resposta do Marcelo Paz. Kevin Cuesta, zagueiro, interessa? Resposta curta e grossa do Marcelo Paz, não. Tá? Então, não sei quem publicou, não sei onde é que saiu, de que esse Kevin Cuesta, zagueiro do Once Caldas, estaria na mira do Corinthians. O Corinthians nega qualquer interesse no jogador. Beleza? Like 04, ótimo programa, Nicola. Fala as novas do Timão Transferban e patrocinadores. Felipe Alvarez. Felipe estava explicando sobre a saída do Kaká, né? E sobre a economia. Sobre Transferban. Na semana passada, o Stabile teve em Rosário. Ele se encontrou com o presidente do Tajeres e conversa de 3 horas para debater sobre o pagamento de uma dívida que vai se transformar em Transferban mais cedo ou mais tarde. O Corinthians já foi condenado na FIFA, agora falta só a condenação na Corte Arbitral do Esporte, que é questão de tempo. A dívida hoje é de 37 milhões de reais, só para vocês entenderem como esses juros são malucos. A dívida inicial era de 23 milhões, ela passou para 37 milhões. E a proposta do Stabile foi de pagamento à vista de 28 milhões de reais. O presidente do Tajeres agradeceu, mas disse que não, que ele quer os 37 milhões de reais, ainda que seja de maneira parcelada. Ele apresentou 3 opções de possibilidade de negociações, tá bom? Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor, confesso, do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká, o zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os 4 milhões de reais. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por 24 milhões de reais. Mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.